Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta importante, que é o seguinte. A pergunta assim, como que como que era a tua vida antes do jiu-jitsu? Porque você já nasceu numa família de atletas, o que aconteceu com esse teu início? Conta um pouquinho pra gente de como você conheceu o esporte, como o esporte te acolheu e também como você decidiu ser um empreendedor, porque eu quero também tocar um pouquinho nesse assunto do empreendedorismo através do esporte, porque a gente está vendo tantas academias fechando, tantos lugares passando por dificuldades, professores, a gente ouve, né, muito, a gente que está no meio envolvidão, assim, a gente escuta professores tendo que entregar seus pontos, entregar sua academia, vendendo seus tatames, doando raspa de pneu para poder, porque está fechando. A Uhum. gente já vai para esse lado. Mas eu quero entender um pouquinho você antes, né? O professor, antes de toda essa história dentro da arte marcial, já vem de uma família de atletas? Não vem? Conta um pouquinho o comecinho lá, o início de tudo. Meu pai, ele é baiano, minha mãe pernambucana, então eu vim da família de pessoas que migraram para São Paulo na expectativa de uma vida melhor. Passaram fome, Perfeito. passaram aperto. Não sou de família de lutadores. Quem iniciou a luta na minha família foi eu. Eu sempre fui apaixonado por luta, assistia muito desenho de luta, eu só queria saber de luta, luta. Mas a minha origem é isso, essa mistura de baiano com pernambucano. E E mistura boa, mistura retada, né? retada Galera tinhosa, né? casa. Boa. E aí, meu pai sempre foi um cara muito trabalhador, sempre foi um exemplo para mim, uma pessoa que eu amo muito, pelo exemplo que ele me deu assim de muito trabalho, muito trabalho. Meu pai era bombeiro industrial e se aposentou nessa área. Minha mãe é professora, né, uma pessoa que também superou tudo assim e conseguiu se transformar uma pedagoga e uma história de vida maravilhosa. Mas na época que eu iniciei o jiu-jitsu, eu tinha de 13 para 14 anos de idade ali, um menininho, e eu adorava luta. E um amigo meu me convidou, né? Poxa, vai ter um projeto social na Coab 2, aqui em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. E eu sempre fui vidradão em luta e tal, não sei o que, adorava assistir. Antigamente tinha, aqui em São Paulo tinha umas videolocadoras, né? Aí Opa, aí você vai entregar a nossa idade, pô, porque eu também vivia dentro de videolocadora, alugando Aí minha mãe fita. falava, todo final de semana, ó, você tem direito a alugar um filme por sábado. Show? Boa. Aí eu alugava o UFC 1, o UFC 2, o UFC 3, aí às vezes... Você pegou a época do Pride ainda, porque eu comecei a alugar fita com meu irmão, com meu pai, a gente era doente também por MMA, e é óbvio, eu sou de Curitiba, então quem despontou no Pride era Vanderlei Silva, Shogun, Ninja, Olha, era Macaco, então a gente acabava vendo os caras da nossa cidade e lá no Japão lutando os eventos japoneses. Então a gente cresceu com essa visão, igual você, exatamente igual. isso, aí você vai assistindo, aí eu ficava vendo o Royce lá, estreando no UFC e tal, eu ficava vidrado, e assim, eu ficava alugando as mesmas fitas, e eu ficava assistindo, tipo assim, no nível que eu já sabia o que ia acontecer em cada round, cada lutador, eu sabia quem era quem. E aí meus amigos que ficavam assistindo comigo em casa me convidaram para esse projeto que estava se iniciando na Coab. E aí eu fui de prontidão, era 1 hora de caminhada da minha casa até lá, mas Ia na botinha, no é, Havaianas, ia na Havaianas. é. E aí a gente ia pro projeto lá, começamos a treinar no projeto e tal. O professor ele ainda era faixa azul, então ele estava começando apenas era estudante de educação física, um faixa azul de jiu-jitsu, mas ele, de bom coração, ele queria mudar a comunidade. E deu super certo, né? Porque desse projeto social na Coab 2, saiu eu, meu irmão Diogo, Dimitro Souza, Sérgio Moraes, Marcelo Mafra Lapela, Rafa Caraca. Kennedy, Safra de ouro, safra de ouro.
Uma safra braba. Um projeto social que ninguém dava nada. E tem excelentes lutadores eu comecei com o mestre Tony, o mestre Dan, na Coab 2 em Itaquera, e que foi uma bênção na minha vida eles, porque dali foi, né? Pro Aí, mundo, né? mundo. Dali para Abu Dhabi, para ser campeão do mundo, quem diria? Aquele menininho que alugava fita ali e andava 1 hora até o projeto, hoje está aí empreendedor, família, campeão de tudo, um monte de aluno sinistro, muito legal, irado mesmo. E aí, me fala um pouquinho dessa questão competitiva. Quando que você se encontrou sendo um atleta de jiu-jitsu? Você, desde o começo, eu sei que tinha essa paixão e tal, mas tem aquela hora que você fala, peraí, eu vou fazer isso aqui de hobby, ou isso aqui vai me alimentar e vai alimentar a boca dos passarinhos que estão junto comigo. Em que momento que isso muda? E eu vou te falar, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, era muito, digamos, aquele old school. Sim. Era muita doideira. Então, a jiu-jitsu, o professor enfiava a porrada na gente, hoje mandava tirar o kimono, e hoje vale tudo. E eu magrinho, fraco, e eu ficava me escondendo atrás do Diogão. E os caras já eram tudo da capoeira, tudo brigador. Eu ficava olhando Paulinho, Serginho, os caras lá tudo brigando, vamos aí e tal, não sei o quê. E eu, caramba, eu comecei, eu tinha medo, eu tinha muito medo de lutar, eu tinha medo de lutar na academia, eu tinha muito medo de competição. E os meus amigos que falavam, não, vamos competir, começamos lá junto, né? Aquela vibe, vamos competir e tal, não sei o quê. Eu, não. E eu comecei a criar um medo, porque tinha, no dia a dia, antigamente no jiu-jitsu, não era igual é hoje, com o tratamento com o aluno, método de ensino, e você introduz o aluno no jiu-jitsu, no lifestyle, não existia isso. Era muita doideira. Era a época da taparia, né, que a galera falava. Cabo de na cabeça. Pau torando e fecha a porta lá que agora vai começar o treino. E aí era salve-se quem puder. Eu não consigo explicar como, porque eu sempre fui um menino meio que bonzinho e tal, não sei o quê, deixa disso e tal. Como que eu fiquei no jiu-jitsu? Porque eles eram muito doidos. Os caras eram muito doidos. Só que, tipo assim, eu gostava de estar com eles. Eu adorava. Talvez uma das coisas também que te ajudou muito foi você ter o Diogão do teu lado, né? Isso aí. Que foi fundamental, né? É fundamental, porque eu creio que se não tivesse o Diogão ali do meu lado, eu não teria continuado, com certeza. Porque o Diogo, ele é um cara descolado. O Diogo, ele encosta, ele já começa a trocar ideia e tal, vem aqui, vem cá. E ele sempre foi assim. Hoje, o Diogo, formado em educação física, empresário, pai de família, tá terminando a faculdade de psicologia, um psicólogo. Então, ele sabe aonde fazer as coisas. Isso é muito maneiro. Só que ele sempre foi assim, até quando ele não tinha conhecimento. Então, ele era um cara descolado. E aí eu sempre fui um cara muito tímido, de poucas palavras, não falava, tinha vergonha de falar, então eu ficava atrás dele. Aí o Diogo falava, fazia amizade com todo mundo e eu ficava atrás só dando risada. E eu gostava de treinar sem o Diogo, porque ele era o cara que abria as portas, doidão, gente boa, e eu era o cara que não tinha vergonha, e se não fosse ele abrindo as portas para mim, eu não gostava nem de estar nos ambientes. Então, é o irmão mais velho, né? Ele é meu irmão mais velho. O Diogão era o Boa Praça, o resenha. Ele chegava, já fazia a acolhida da galera, já fazia o movimento e você tava na onda e curtia aquela onda. Sempre foi assim, sempre foi. Ele é assim até hoje. Hoje só tá um pouquinho mais potencializado, né? E eu era muito tímido, eu tinha muita vergonha de abrir a boca, eu tinha vergonha, tinha medo, tinha insegurança, então eu ficava quieto, eu me escondia muito atrás do mestre Dan, muito atrás do Serginho, muito atrás do Diogão, eu ficava sempre na minha ali, tinha muita vergonha, muito receio. Mas aí vai passando o tempo, você vai crescendo, você vai amadurecendo e tal, e hoje eu já consigo me comunicar melhor, né?